O transporte público no Brasil sempre foi alvo de muitas reclamações ao longo do tempo. Na maioria das vezes, as queixas referem-se ao fato de os veículos estarem sempre lotados, às condições ruins dos carros e à baixa qualidade dos serviços prestados. Tais problemas somaram-se à insatisfação popular com o aumento das passagens de ônibus em algumas capitais do Brasil nas últimas semanas, o que culminou em uma série de protestos que vem sendo realizada na maior parte das capitais estaduais. A insatisfação da população com o transporte coletivo nas cidades brasileiras, no entanto, não é uma questão recente. Pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em 2011 e 2012, revelaram um quadro negativo, com avaliações classificadas como péssimas ou ruins, ultrapassando os 60%. Mas de onde surgiram os problemas relacionados ao transporte público no país? Fique conosco até o fim, porque é isso que te conto nesse vídeo. Para responder a essa questão, é preciso compreender a lógica da urbanização brasileira, que se estruturou a partir da lógica dos países subdesenvolvidos, baseada em uma industrialização tardia e acelerada a partir da segunda metade do século XX, mediante a importação de tecnologias dos países desenvolvidos e com a instalação de empresas estrangeiras. Esse processo de industrialização acelerada das grandes cidades contribuiu para a ocorrência de um igualmente acelerado processo de urbanização. Além do mais, tal fenômeno ocorreu de forma concentrada na região Sudeste, atraindo uma considerável parcela da população de outras regiões, sobretudo da região Nordeste. Para agravar, o processo de mecanização intensificou aquilo que se chama por êxodo rural, migração em massa da população do campo para as cidades, favorecendo ainda mais o excesso populacional das metrópoles. Esse verdadeiro exército de trabalhadores que passou a habitar as grandes metrópoles brasileiras a partir da segunda metade do século XX não encontrava boas condições de moradia. Como no capitalismo, a terra é uma forma de mercadoria, os terrenos das grandes cidades sofriam com um alto grau de valorização, o que dificultava a permanência das classes menos abastadas nas regiões centrais das cidades. Essas pessoas não tinham outra opção a não ser procurar por moradia em zonas segregadas e afastadas das regiões centrais, periferias que nasciam em função do crescimento desordenado do espaço urbano. Somam-se a isso os processos de favelização e de condição de rua de boa parte dessa população. Apesar de a maior parte dos habitantes das grandes cidades residirem em zonas periféricas e afastadas, era nas zonas nobres e centrais que as principais ofertas de emprego concentravam-se. Isso porque essas regiões historicamente concentraram os investimentos públicos e privados em infraestrutura e serviços, revelando uma contradição inerente ao capital. Os trabalhadores, portanto, passavam a ter de se deslocar grandes distâncias de suas moradias até os seus locais de trabalho, ou para ter acesso a determinados tipos de serviços, como hospitais, escolas, entre outros. E para isso, precisavam de transporte. No entanto, não houve nenhum tipo de preocupação das administrações públicas municipais, estaduais e federal em empreender uma política de massificação e melhoria dos transportes coletivos urbanos. Pelo contrário, o que se viu foi uma política de municipalização, oficializada na Constituição de 1988, que descentralizou as ações e deixou a qualidade dos serviços à mercê das prefeituras das cidades. Além disso, praticamente todos os municípios terceirizavam o serviço para empresas privadas, que, buscando o máximo lucro, realizavam o serviço de forma a gastar o mínimo possível. Nos últimos anos, ao passo da ineficiência do sistema público de transporte, houve incentivos do governo federal em aumentar o consumo de carros populares, o que não foi acompanhado por uma política de mobilidade urbana. Com isso, além de ônibus lotados, assistiu-se também a trânsitos congestionados, mesmo em cidades com número de habitantes relativamente baixo. A mobilidade é um dos principais desafios enfrentados por cidades que pretendem se tornar mais inteligentes e sustentáveis. No Índice da Qualidade da Mobilidade Urbana, IQMU, realizado pela FGV Transportes e divulgado em outubro, a soma de avaliações ruim e péssima por parte dos entrevistados chegou a 63,2%. No geral, em uma escala de 0 a 10, o índice alcançou 4,2%. Estudo recente conduzido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito em parceria com o Sebrae, a pesquisa Mobilidade Urbana em 2022 apontou que o brasileiro perde 21 dias por ano no trânsito. O tempo médio gasto nos engarrafamentos é cerca de 1 hora e 4 minutos por dia. Na equação para obter um resultado satisfatório para a população, entram fatores como planejamento urbano e melhora da qualidade do transporte público para que haja mais estímulo ao seu uso e consequente redução da frota de automóveis em circulação.
Diz Luiz Felipe Bismarck, professor da Faculdade Instituto de Pesquisas Contábeis. Uma coisa que o plano diretor poderia fazer é começar a sinalizar vocações da cidade, colocar o cidadão no centro e começar a trabalhar o desenho, o traçado urbano, para privilegiar o transporte coletivo, ou apontar para onde a malha viária precisa caminhar mais em determinadas regiões. Veículos elétricos se tornam alternativa visada em país com transporte público deficitário. O plano diretor pode ajudar a levantar vocações para os bairros, dar direcionamento para onde parte da infraestrutura poderia ir. Para o diretor da FGV Transportes, professor Marcos Quintela, nas grandes cidades é preciso investir em transporte de alta capacidade, como trens e metrô. Para ele, nessas metrópoles, não adianta usar tecnologia e aplicativos para melhorar a gestão do trânsito, se não houver prioridade para esses modais de grande capacidade de transporte. O gerente de Planejamento e Meio Ambiente do metrô de São Paulo, Luiz Cortes Ferreira, citando dados do relatório integrado de 2021 da empresa, diz que somente as linhas operadas pela empresa proporcionaram, no ano passado, uma economia de 359,6 milhões de horas, uma redução de 577 mil toneladas da emissão de gases do efeito estufa e benefícios sociais no valor 8,5 bilhões de reais. Neste cálculo, a companhia considera, por exemplo, o que deixou de ser perdido com faltas ou atrasos no trabalho, perdas com acidentes e tratamentos, com combustível e manutenção das vias da cidade. No estudo da FGV Transportes, foram ouvidas online 883 pessoas de todo o país. Para a instituição, o IQMU é a representação da percepção da coletividade sobre a mobilidade urbana. Mesmo em São Paulo, onde há metrô e trem, na visão de Quintela, o investimento ainda não é suficiente, o que se repete em todo o país. E ele chama a atenção para o fato de que entre mais de 3 mil municípios acima de 20 mil habitantes, muitos não têm uma política pública de transporte, descumprindo a Lei de Mobilidade Urbana, que obriga cidades acima dessa população a ter um plano de mobilidade. Nem toda cidade precisa de metrô e trem, claro, mas implantações de BRTs, por exemplo, podem ser soluções mais fáceis de serem adotadas em cidades de média demanda, de acordo com o professor. O BRT é um sistema de transporte público baseado em ônibus, que adota serviços e infraestrutura para agilizar o fluxo de passageiros, como o corredor exclusivo de rodagem, a fim de evitar congestionamentos. É usado em cidades como Rio e Curitiba. Além da falta de investimento, Bismarck ressalta a necessidade de uma mudança cultural. Para ele, prefeituras e atores da sociedade civil têm um papel importante nisso, de incentivarem essa transformação, que pode se tornar mais fácil se houver um serviço de qualidade. Um ponto importante que não dá para mudar por decreto é o olhar de que transporte público não é coisa de pobre. Esse é um grande problema que temos. O uso de veículos elétricos, que contribuem para reduzir a pegada de carbono e a poluição sonora, avança. De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, as vendas de veículos elétricos e híbridos registraram recorde em setembro. Nos primeiros 9 meses do ano, foram licenciados 34.200 e 32 veículos elétricos e híbridos, aumento de 59% na comparação com todo 2021. Não são apenas carros elétricos de passeio que vão ganhando as ruas. Pequenos veículos comerciais são adotados por empresas para entrega de produtos. A eles, o setor de logística agrega outras medidas que podem auxiliar na redução da circulação de veículos e da pegada de carbono, como o uso de bicicleta, na perna final das entregas, chamado Last Mile. Gilson Chequeto, CEO da Lincros, empresa de software para a gestão de frotas, acredita que possa haver uma correlação entre o aumento do trânsito, no pós-pandemia, com o transporte de mercadorias. As pessoas estão comprando mais online, trabalham em casa. Antes, centralizavam um dia da semana para fazer as compras. Para resolver os problemas do transporte coletivo, é necessário realizar mudanças em termos de financiamento, gestão e qualidade. Em termos de financiamento, é essencial encontrar outras fontes de receita. Afinal, se a mobilidade é essencial para a cidade, por que somente a população usuária paga por ela? Para isso, é possível mexer nos orçamentos, ou então encontrar novas fontes de receita.
a CID da gasolina, contribuição de intervenção do domínio econômico, e uma taxa relacionada ao número de vagas de imóveis e atrelada ao IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, são algumas das opções em âmbito federal e municipal. Outra alternativa importante, que depende da legislação federal, é uma modificação na Lei de Vale Transporte, direcionando seus recursos diretamente para a gestão municipal, como acontece na França, por exemplo. Já os problemas de gestão e qualidade estão associados à falta de transparência sobre os lucros e custos das empresas operadoras e à falta de controle público sobre os sistemas. Uma mudança na forma de remuneração que parta das distâncias percorridas dentre outros critérios de qualidade, em conjunto com subsídio público, permitiria reduzir a tarifa para a população usuária e melhorar a qualidade do serviço, atraindo novos passageiros. Nesse sentido, nos encontramos diante de uma oportunidade perdida. Espero que tenha gostado do vídeo, desce e veja o que outros estão comentando. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no vídeo que está aparecendo. Te vejo em apenas um segundo.